Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição. O grande imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador, em Jesus Cristo, Jesus Cristo. Amém. Em Atos 7:14, há um verso que contém um profundo ensino dos princípios com os quais Deus opera. Essa semana alguém me disse assim: pastor, o que será do futuro da igreja? E eu lembro que eu respondi: olha, o futuro da igreja, a pessoa estava preocupada, não é? Por causa da cultura hostil que nós vivemos ao Evangelho. Eu disse: olha, o futuro da igreja é o mesmo futuro de Cristo. Qual é o futuro de Cristo? Então, esse é o futuro da igreja. Ele é o cabeça da igreja. O que acontece a ele, ele é o primogênito entre os mortos. Ele é a nossa âncora além do véu. Então, esse é o futuro da igreja. Olhe para Cristo e pronto, esse é o futuro. Então, nós podemos nos preocupar com a igreja, porque aquilo que nós amamos ocupa um lugar no nosso coração de prioridade. A igreja é a prioridade máxima, é a única coisa que Deus está fazendo no mundo. Mas você vê, o que acontece é que essa pessoa estava preocupada, e você vê isso de uma maneira geral, as pessoas estão preocupadas, mas a preocupação é por causa de uma cultura hostil. Mas, de uma maneira paradoxal, a preocupação da pessoa é cultural e não uma preocupação bíblica. Existe uma preocupação que nós devemos estar atento, mas a preocupação das pessoas com a igreja, ela é cultural, ela não é uma preocupação por causa da cultura hostil. Ao mesmo tempo, a preocupação dela é só um reflexo da mente cultural que ela vive. Então, aqui em Atos 7:14, diz assim: e José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que eram de 75 almas. E José mandou chamar seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Agora, Estevão está morrendo. Estevão, em vez de se defender diante da possibilidade de morrer, ele resolveu pregar o Evangelho. E o que ele está fazendo aqui é isso. Talvez o sermão mais incrível que tem na Bíblia é o sermão que Estevão prega nos momentos que antecederam a sua morte. E ele tem um conhecimento incrível de tudo aquilo que é o Evangelho, de tudo que envolve o Evangelho. Eu diria que ele tem um conhecimento quase enciclopédico de tudo. E você vê, ele não se preparou para naquele dia morrer e pregar esse sermão. Ele era uma pessoa cheia da verdade de Deus. Agora, porque ele se atenta a esses pequenos detalhes? Porque ele não diz só que José foi para o Egito com Jacó e sua família, porque ele fala 75 almas. Ele estava sob julgamento, e a maior parte das pessoas que estão vivendo uma vida tranquila, ainda assim acham que esses detalhes não são importantes. Então, ele tinha em mente o mesmo princípio que eu tenho em mente nesta manhã, e o mesmo princípio que a gente deve ter em mente todo o tempo que nós estamos diante da palavra de Deus. Quando você está falando sobre o Evangelho, quando você está falando sobre a palavra de Deus, você está falando sobre história, sabe? Jacó desceu com 75 almas ao todo. Isso é o tipo de coisa que você vê em livros de história, sabe? Essa precisão. Você jamais deve perder
contato com o fato de que quando você fala do Evangelho, você está falando de fatos históricos. Nós não estamos lidando com meras teorias, não estamos lidando com filosofia humana, com o livre pensamento humano, tentando pensar numa boa maneira da sociedade funcionar. E nós estamos lidando com a história, e não estamos lidando com a história de uma maneira comum, porque ela não é uma história comum, é a história produzida por Deus. E mais ainda quando nós estamos olhando para o Evangelho. Você vê, todas essas coisas foram preditas por Deus antes. Estevão, por exemplo, pregando esse último sermão da sua vida, ele é o primeiro mártir da igreja. Ele não está nem pensando, olha, outros apóstolos morreram firmes, vão morrer também. Ele é o primeiro. Em Atos 7:6, ele diz assim: falou Deus assim, que a sua descendência de Abraão seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Você vai ver que ele está pregando, e ele tem essa percepção de todos esses pequenos detalhes que compõem a grande história do Evangelho. Agora, eu quero que você perceba o seguinte: se alguém que está morrendo percebe que esses detalhes são fundamentais, você que tem uma relação com a palavra de Deus, tem que entender que não há nada na Bíblia que não seja fundamental. José desceu com Jacó e com 75 almas, isso é uma informação fundamental. Na Bíblia não tem nenhuma informação que não traga ensinamentos profundos para nós. Como eu disse, esse versículo que fala a respeito disso, que José desceu, levou a sua família, a família de Jacó, para o Egito com 75 almas, contém princípios importantíssimos de como Deus age no mundo. Então, se você só está numa relação verdadeira com o Evangelho, se você percebe que todos os detalhes são importantes, que cada página daquilo que Deus fez é importante. Você vê porque que os livros, por exemplo, de Lucas, de Mateus, começam com genealogias, e você pode pensar, a genealogia é uma coisa, Mateus 1, Lucas 3, é uma coisa cansativa, aquele monte de nomes. Por exemplo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E você pode pensar, por que eles traçam essa linhagem? Eu quero uma mensagem que me ajude a lidar com o meu casamento, eu quero uma mensagem que me ajude a lidar com meus problemas. Qual a importância que essa genealogia tem com a minha vida, com as coisas que eu estou precisando? Eu digo, é absolutamente vital, é totalmente importante. Essa árvore genealógica aqui da Bíblia é a prova de que a Bíblia é a inspiração divina, não é? E de que a história, aquilo que Deus fez, se cumpriu em Jesus Cristo, que a nossa salvação hoje depende dessa genealogia, ela é totalmente ligada a ela, porque aquele neném que nasceu numa manjedoura em Belém, mostra que séculos de profecias e de uma linhagem, como Deus falou, se cumpriu ali. Se aquele bebê não fosse descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, não fosse o leão da tribo de Judá, se ele não fosse a raiz de Davi, então nós estamos perdidos. Se não é história, se isso não é importante, então você não tem evangelho. Tais detalhes constituem parte essencial do plano de Deus. Se você não entender isso, você não entendeu o Evangelho. É por isso que Estevão está ali morrendo, mas ele está falando sobre essas coisas, sobre esses detalhes, porque ele está falando sobre o Evangelho. E há muitos detalhes acerca do nosso Salvador que se cumpriram perfeitamente, que foram profetizadas por Isaías. E essa importância é vital, você perceber como isso a verdade pregada a nós não é ideias e filosofias, é a história que Deus está escrevendo, e você começa a entender como Deus escreve a história. João, por exemplo, quando mandou alguém perguntar a Jesus, tu és aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro? Jesus respondeu, olha, diz a João que
os oprimidos estão sendo libertos, que isso está acontecendo, que aquilo está acontecendo, que aquilo está acontecendo. Diga isso para ele. Essa foi a resposta: anunciar a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Mateus 11, 3 a 6. O que Jesus está dizendo é o seguinte: fale para João o que está acontecendo, e mande ele comparar com o que a Bíblia disse sobre o Messias, e veja se não é exatamente quem eu sou. João precisa ter certeza pelas páginas da Bíblia, não é por eu, por exemplo, livrar ele da morte. Ele tem que ter certeza ao saber o que está acontecendo, ao olhar ao olhar Isaías, Jeremias, Moisés, Davi, os profetas, aqueles que profetizaram a meu respeito, olhar o que está acontecendo, olhar as profecias e ver exatamente que eu sou o Messias, sim, que era esperado. Todo mundo só deve ter a certeza ao ver que aquilo flui das Escrituras. Então, todas as coisas que se cumpriram, Jesus ser vendido por 30 moedas, não por 29, não por 31, mas exatamente como a Bíblia diz, tudo profetizado. Então, quando os 2 discípulos no caminho de Emaús diziam: olha, nós pensávamos que ele era aquele que havia de vir restaurar Israel, mas agora ele morreu, foi enterrado. Ele diz: Nécios, vocês são lerdos para compreender e crer nas Escrituras, nos que os profetas disseram. Porventura não convém que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus está dizendo: não, sou eu aqui, aqui minha mão, eu sou. Não, Jesus disse: olhe para as Escrituras. Essa é a certeza que deve chegar a vocês, porque sobre mim que as Escrituras falam, e isso é a história. Em 1 Pedro 1,11 diz: o Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas do Velho Testamento, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. É por isso que Estevão dava tanto importância a esses detalhes, como a gente vê aqui. E como eu disse, quando você lê isso, foi para o Egito José, sua família, que se constituía de 75 pessoas, um monte de princípios importantes de como Deus opera são estabelecidos para nós nesse versículo. Um é que Deus opera na história através da rejeição e da escolha, da seleção e rejeição. Ele escolhe e ele rejeita. Ele faz isso soberanamente. Esse é o primeiro princípio. Você pode acompanhar por todo o Velho Testamento. Então, olhem para aquele bebê na manjedoura em Belém. Leiam a genealogia que chega até a ele. Você vai ver que o processo todo da genealogia até chegar a Jesus é um processo de seleção e rejeição. A Bíblia diz assim: Abraão, o pai da nação, no sentido, tinha diz assim em Gênesis 21:12: em Isaque será chamada a tua semente. Abraão teve 2 filhos, nós sabemos, Ismael e Isaque. Deus escolheu um e disse: não é Ismael, o filho da promessa é Isaque. Deus sempre trabalhou na história, através de eleição e rejeição, de escolha e rejeição. Depois a gente sabe que Isaque teve 2 filhos, e Deus disse: não, eu escolhi Jacó, eu escolhi o mais novo, Esaú não, eu escolhi. Esse é o método de Deus, é o método de Deus na história. Sempre vai ser assim. Jacó teve 12 filhos, mas Deus não falou assim: o mais velho. Deus falou assim: eu escolho Judá. É de Judá que eu escolho que vai vir, que é a linhagem na qual o meu filho vai vir ao mundo. Judá cometeu pecados terríveis. E se você for ver a genealogia de Jesus, exatamente de uma
dessas falhas morais de Judá, onde nasce Pérez e Zerá, é que vem a descendência de Jesus. Você vai dizer, mas, poxa, Deus fez uso do pecado. Deus está mostrando que a sua escolha não é impedida por nada, nem pelas falhas gritantes daquelas pessoas que tinham sido escolhidas como Judá. Nada pode impedir Deus de levar exatamente o plano que Ele traçou na história para culminar na glória final de Cristo. Se você seguir a linhagem, nós não temos muito tempo, você vai chegar à família de Jessé. Na família de Jessé tinha um monte de filhos grandes, fortes, guerreiros. Deus disse, eu escolho Davi. Não, esse aí eu não quero, aquele não quero, aquele não quero, eu escolho Davi. Deus na história, esse é um princípio com o qual Deus trabalha na história o tempo todo, e vai ser sempre assim, e esse é um princípio que nunca muda. Ele escolhe, eu escolho Davi, e você não vai encontrar nessas escolhas nenhuma razão externa, ou nas próprias pessoas, no sentido de que elas vão ser pessoas que você vai ver no futuro. Essas pessoas mereciam, você vai ver que não é? Que às vezes você vai acompanhar a história delas e você vai ver falhas gritantes. Todo sucesso tem a ver com a escolha de Deus. Então Davi, o menor deles, foi escolhido. Eu só estou mostrando isso para você ver a importância dos detalhes. Eles mostram que a história é de Deus, que nós estamos tratando de história, e que a história é de Deus, do que Deus faz em cada detalhe, apesar do homem, apesar não só de Deus escolher quem Ele quiser, e essas pessoas não terem nenhuma razão nelas para serem escolhidas, mas ainda assim, nada do que elas são impedir Deus de fazer o que Ele quer. E Ele planejou a história que vai culminar na maior glória para o seu nome, maior glória em Cristo e a alegria final do seu povo. Ele planejou isso antes da fundação do mundo. Essa é uma característica de Deus agir na história, e vai ser sempre assim. Escolha e rejeição, escolha e rejeição. Você pode estudar todo o Velho Testamento e vai ser sempre assim. Quando ele desceu para o Egito, essa é outra forma de Deus agir. Estevão diz, consistia de 75 pessoas. Isso nos mostra que as ideias de Deus, como eu disse, a preocupação que as pessoas têm com a igreja, elas têm preocupação porque a cultura é hostil, mas a preocupação delas é totalmente cultural, portanto é natural e carnal, não é uma preocupação espiritual. Há uma preocupação espiritual correta, se você ama a igreja, porque, como eu disse, a igreja é a única coisa que Deus está realmente edificando no mundo, que vai, que sobrevive a esse mundo. Quando desceu para o Egito, consistia de 75 pessoas. Esse é o modo de Deus agir. Essa é a segunda coisa. A nossa cultura, a primeira coisa é que Ele rejeita e escolhe, rejeita e escolhe. A segunda é que a nossa cultura, ela está sempre pensando, nós, influenciados em termos de números enormes, de massas, de multidões, de grandeza, e nós ficamos loucos, nós perdemos a cabeça enlouquecidos pela ideia de grandeza. Tudo em nossa cultura é assim. Por exemplo, você vai ver um show, ele é espetacular pela quantidade de pessoas que estão lá, não tem nada a ver com o que é apresentado. O que é apresentado parece uma porcaria, mas tinha 100 mil pessoas, então foi um grande show. Nós somos totalmente enlouquecidos com isso. Nós definimos sucesso totalmente ligado a isso. Mas o segundo princípio que Deus opera, e que esse versículo aponta para a gente, é que Deus sempre opera através de diminutos começos na Bíblia, sempre. Diminutos começos. Como começou toda a história que vai culminar com a multidão de todas as tribos, línguas e nações? 75 pessoas. Podia ter começado de outra forma, se dependesse de nós. Deus queria agir dessa maneira. Pense na época do dilúvio. O mundo inteiro estava
distante de Deus, caiu debaixo do juízo final de Deus, e Deus vai começar tudo de novo. Você pensa que Deus escolheria quantas pessoas para ele começar tudo de novo? Tem que ter um número bom de gente. 8 pessoas, do mundo inteiro, 8 pessoas, e foi o que aconteceu, 8 almas. Deus vai realizar coisas maravilhosas, e todo o seu plano eterno está agora repousado apenas sobre essas 8 pessoas. Mas não foi só assim. Aquele outro princípio continuou operando junto, o que faz esses 2 princípios se tornarem mais estreitos. Dessas 8 pessoas, Noé tinha 3 filhos, mas Deus disse: não, eu só escolho um para fazer isso. Eu tenho 3, mas eu escolho 100. É só através dele que eu vou fazer. Não preciso dos 3 filhos de Noé para fazer isso. Você tem de novo aquele princípio de seleção e rejeição. E seguir, quando a gente chega na grande história dos judeus, Estevão mostra claramente que toda a história de Israel começa apenas com um homem. Quando o mundo inteiro, depois do dilúvio, se afastou de Deus, quando não havia ninguém que invocasse a Deus no mundo, ninguém. Você acha a nossa cultura ruim? Você acha que ela está longe de Deus? Imagina uma época que não tinha nenhuma pessoa que invocasse o nome de Deus. Era assim que o mundo chegou. Aí Deus tinha que reverter, Deus tinha que manter e ir à frente o seu plano eterno. Você pode pensar, se não tem ninguém, está tudo perdido. Deus diz: não, tudo vai, está tudo dentro do que eu quero fazer. Eu vou chamar um único homem, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Nós, ou seja, nele, por causa dele, em Cristo, todos os que são benditos vão ser benditos nesse homem. Do mundo inteiro, não é que ele não era igual a todo mundo, ele era igual a todo mundo. Eu vou escolher um homem só, Abraão, em Ur dos Caldeus. Deus sempre começa com diminutos começos. Então há aquele princípio de escolha e rejeição, e sempre de diminutos começos. Você pode lembrar da história de Abraão e Isaac. Isaac é um filho único. Tem Ismael daquela outra forma. Agora, todo o plano de Deus, todo o plano eterno de Deus estava nos ombros de uma criança, de uma pessoa só, que era Isaac. E depois você vai ver esse mesmo princípio em Jacó. E Jacó foge com medo da ira do seu irmão Esaú, e ele agora é um fugitivo, e a vida dele está em perigo, e ele não tem nenhuma segurança, e todo o plano eterno de Deus está nos ombros de Jacó. Tudo vai depender da vida daquele único homem. E você então tem a história de José, e nós somos informados então que 75 pessoas, era todo o agrupamento de pessoas com o qual Deus iria trabalhar entre tantas nações que existiam na terra para cumprir o seu propósito. Agora, quando você compara isso com a história secular, com a ideia do mundo, sua ideia de importância, sua ideia de grandeza, de uma nação, o modo de agir de Deus parece ridículo, não parece? Deus sempre tem o processo de seleção e rejeição, mas sempre Ele escolhe os diminutos começos. Esse pequeno grupo, 75 pessoas, é a nação de Deus naquele mundo, o povo de Deus. Compare isso com o poder e importância das grandes nações do mundo e dos impérios. Passem pela Babilônia, pelo Egito, pelas grandes dinastias da Pérsia, os Medos, as grandes civilizações, as multidões populacionais que já habitavam na China. Deus diz: não, só essas 75 pessoas, é isso que eu vou usar. Tudo isso é descrito na visão de Daniel 2, 31 a 45, quando mostra ouro, prata, cobre, ferro, mostrando todas essas grandes dinastias e impérios, e uma pequena pedra rola e destrói tudo. Deus é assim, Deus começa com diminutos começos. Esse é o princípio que percorre todo o Velho Testamento. Moisés teve que aguentar sozinho o peso sobre os seus ombros. Se você ler a história, só há um pequeno grupo de pessoas agora escravizadas no Egito, e o único libertador deles é um homem só, sem nenhum poder.
Você vai ver que depois que sai do Egito, Israel se torna uma nação, mas por causa da sua história de mundanismo, e era levada para o cativeiro, e daqueles que foram levados para o cativeiro, muitos foram assimilados. Na hora de voltar, 70 anos depois, quando Daniel ora e vai voltar, a maioria não quis voltar. A maioria já tinha sua vida na Babilônia, estavam vivendo lá, ganharam. Como as pessoas fazem hoje? Primeiro, olha, aquele lugar, aquela cidade, aquele trabalho vai me dar dinheiro. O reino de Deus vai ter que encaixar. Não é assim? Eles pensaram, olha, eu já estou com a vida ganha aqui na Babilônia, vou voltar para Jerusalém, começar tudo de novo, minha vida é financeira. E minha vida aqui é a capital do mundo, estou morando aqui na maior cidade do mundo, as melhores universidades, vou voltar para aquele lugar no meio do nada, para começar do nada, eu não vou. Só um remanescente pequeno dos que foram para a Babilônia voltaram, mas esse pequeno remanescente é o que Deus quer trabalhar, é o que Ele vai fazer. Parecia que estava dando tudo errado, nesse instante, quase todo instante, mas Deus preservou um pequeno remanescente, trouxe de volta, e a linhagem do Messias estava mantida. O plano de Deus estava funcionando como Ele determinou na eternidade, e Ele operou sempre através de escolha e rejeição, e sempre através desses diminutos começos. O princípio pelo qual Deus opera, sempre é mediante a escassez, a pequenez, mediante as coisas aparentemente insignificantes, sumariando todo o plano de Deus, que veio dessa forma, agora estava todo concentrado, toda a história do mundo concentrada num bebezinho, numa manjedoura em Belém. Toda a história do universo para sempre dependia só daquilo, um bebê pequenininho, desvalido, sem poder, que precisava ser carregado, trocar sua fralda. E o apóstolo Paulo diz assim, Colossenses 2:9 a respeito, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, todos os gloriosos planos de Deus para toda a eternidade estavam naquele curral, naquele dia. Deus opera por diminutos começos, por escolha e rejeição. É por isso que todo detalhe na Bíblia é importantíssimo, é por isso que Estevão, ao pregar o Evangelho para aquelas pessoas, estava tratando dessas coisas que parecem para muitas pessoas, que às vezes estão contato supostamente com o Evangelho há tanto tempo e pensam, olha, para que aquilo ali? Eu acho aquilo ali desnecessário, aquilo ali não tem importância. Claro está que o mundo não entende nada disso. Como eu disse, quase sempre a preocupação das pessoas com a igreja é uma preocupação cultural. Não obstante, essa é a maneira invariável de Deus agir. O nosso grande conforto sempre é que Deus sempre operou partindo de pequenos começos, de escolha e rejeição, e Ele continua operando assim. Qual é a história da igreja, queridos? No Velho Testamento, como nós vimos, no Novo, a igreja começou com 12 pessoas. Todo o peso do plano de Deus, por toda a eternidade, todo o peso de tudo que Cristo tinha feito, ficou num mundo enorme de pessoas ímpias, só sobre 12 pessoas. Imagine deixar esse grande empreendimento, no qual sobre ele pesa toda a eternidade, sobre 12 homens. E quem eram esses homens? Eles eram pescadores, homens comuns, não eram pessoas que a sociedade veria como pessoas grandiosas, dignas de serem ouvidas. Quando foi que nós começamos a errar com toda essa loucura por multidão, números, domínio mundial? Tudo isso está em contradição com os métodos de Deus. 12 homens, desconhecidos e insignificantes. Deus diz, é o suficiente, é o que eu quero, é o que eu vou fazer. Imediatamente antes de Pentecostes, quantas pessoas haviam? 120 pessoas no mundo inteiro. É nisso que se constituía a igreja. Mas logo depois dos apóstolos, a igreja começou a errar, se afastar, heresias, até quando chegou no século IV, a verdade tinha sumido do mundo, sumido, e só havia um homem
que se levantou pela verdade, Atanásio. Então ele é conhecido como Atanásio contra mundo, Atanásio contra o mundo. Todo mundo estava contra ele. Ali estava a igreja tinha se tornado a igreja de um homem só. Não é que não existia uma coisa chamada igreja, mas toda a igreja tinha se desviado da verdade, e só Atanásio, sozinho no mundo, se levantou pela verdade. Você está perdido, o evangelho está perdido, tudo depende só de Atanásio, então acabou. Mas ele resistiu sozinho, como Estevão aquele dia estava sozinho diante dos poderes que se levantaram contra ele, e Deus continua agindo através de pequenos grupos durante toda a tenebrosa Idade Média. Quando a perversão do evangelho dominou a igreja e a igreja romana estava lá abraçando a multidão, o poder, o dinheiro, como é que a verdade foi preservada no mundo, queridos? Através de pequenos grupos como os valdenses, como os irmãos da vida comum, espalhados pela Europa, pequenos grupinhos mínimos, mas nunca o mundo ficou sem a luz da verdade. Através desses pequeninos começos, eles se reuniam em cavernas, em casas, não nas imensas catedrais que existiam naqueles dias, mas eles tinham a mensagem, a verdade. Deus estava levando o seu plano adiante através dos valdenses e de todos aqueles grupos. Depois nós chegamos a essa personalidade gigantesca que nós estamos comemorando esse mês, chamada Martim Lutero. Um homem ficou absolutamente sozinho na igreja, sozinho de novo, um homem de novo, apenas um homem, contra todo o poder corrompido de uma igreja totalmente que abraçou tudo que a cultura é, mas que tinha sobre si uma autoridade, um poder. E pensem, uma tradição de 15 séculos. Essa igreja podia dizer, nós existimos há 1500 anos, quem é esse cara para falar alguma coisa contra uma instituição que existe há 1500 anos? Mas aí está aí, Deus só tinha um homem, e ele disse assim, eu não posso proceder de outra maneira, Deus me ajude, essa é a verdade, eu não posso me retratar. Um só homem desafiou aqueles 1500 anos de tradição, toda a autoridade, poder e pompa de Roma, mas a mensagem estava com ele, e Deus estava com aquele homem. E você vai ver de novo a história acontecer com os puritanos. Os puritanos, as pessoas pensam, a grande geração dos puritanos, a grande era dos puritanos, eles eram um punhado de gente. A maior parte da igreja da Inglaterra continuou sendo o que ela era. Eles foram expurgados da igreja, foram expulsos da igreja, foram proibidos de pregar. Esses são os puritanos que nós conhecemos, que nós achamos uma geração de gigantes, como se naquela época a igreja tivesse sido uma coisa grandiosa, todo mundo ouvia os puritanos, toda a igreja ficava lá bebendo da maior geração de pregadores que já existiu, mas não, eles foram expulsos. Eles foram desprezados, eles foram chamados de puritanos. Esses são os puritanos, eles acham que só eles compreendem a Bíblia. Mas lá estavam aqueles homens desprezados, facilmente derrotados, presos, mas eles preservaram a mensagem, a verdade de Deus no mundo. Eles foram genuínos evangélicos do século XVI, os genuínos pregadores da verdade. A gente vai chegar no século 18, você ainda tem um Jonathan Edwards, mas no século 18 você vai ter o quê? Uma igreja toda corrompida. Mas você vai ter um homem, por exemplo, como George Whitefield. E Deus traz um grande avivamento. É assim, Deus sempre agiu nesse princípio. 75 almas. Mas aquelas 75 almas que Estevão está dizendo, eles eram o povo de Deus. 75 almas no mundo parece irrisório, irrelevante, mas aquele é o povo de Deus. Essas 75 vai chegar até a cruz, e da cruz vai chegar até a glória final. É inexorável, é como Deus age no mundo. O último ponto que eu vou tratar por causa do tempo, a questão nunca é um número de pessoas. Você vê, Deus sempre trabalha
por esses princípios, escolha e rejeição, e sempre por diminutos começos. Nós falamos sobre o Velho Testamento, sobre a época do Novo Testamento e sobre a história da igreja. A questão sempre é o que Deus faz através desse pequeno número de pessoas. O que Deus fez através daquelas 75 pessoas, o que Deus fez através dos 12, o que Deus fez através de Atanásio, o que Deus fez através de Lutero. Sempre a história é, a questão sempre é essa, só 75 almas. Mas leiam a Bíblia inteira, e toda a história bíblica que veio depois daquilo, foi só através deles. O mundo inteiro, e Deus só tem o Noé. Dos seus 3 filhos, ele escolhe só um filho, e toda a história que vem depois está em cima desse filho. É assim. Então observe o mesmo princípio como vem perfeitamente exposto naquele sonho de Nabucodonosor. Quando Daniel interpreta, ele diz exatamente sobre isso. Essa estátua quer dizer dinastias terrenas, nações humanas, e uma pequena pedra que não foi cortada por mãos humanas, diminuta, insignificante, ela vai rolar, ela vai destruir todas essas nações gigantescas, e um dia ela vai se tornar uma montanha, que é, como está em Daniel 2, 34 e 35, que é o meio pelo qual Deus faz todas as coisas. Você vê, há uma preocupação, mas quase toda a preocupação das pessoas é uma preocupação cultural, não é uma preocupação com o que Deus nos chamou realmente a nos preocupar. Isso me traz a esse último princípio. A primeira importância é compreender exatamente como Deus opera, para você nunca estar alinhado com o mundo, mesmo nas suas supostas preocupações espirituais, ou preocupações com a igreja. É óbvio que no mundo existe um remanescente apenas que realmente ama Deus, pelo que Ele é, pela sua verdade. Essa é a história da igreja. Devemos nos dar conta de que pequenez é um método de trabalho de Deus, que confunde os sábios e os prudentes do mundo. Todo mundo olha para a cruz e diz, isso é insignificante, é assim que Deus vai salvar o mundo? Assim que é o Messias? Assim, esse homem nu, preso numa cruz, cuspido, esse é o plano? Isso pode salvar alguma coisa? Isso vai trazer um novo céu e uma nova terra? Esse é o plano? Isso é ridículo. É por isso que a Bíblia diz, Deus confunde a mente dos sábios, Deus transforma a sabedoria dos homens em loucura. Em outras palavras, temos que aprender que na esfera das coisas espirituais, da igreja, nada importa senão a nossa relação com Deus. Aí está a preocupação espiritual. A outra preocupação é cultural. O que nós devemos perguntar a nós não é quantas pessoas estão comigo, é eu estou com a verdade de Deus, eu amo a verdade de Deus, eu sou parte dessas poucas pessoas com as quais Deus leva a sua história no mundo. Essa é a preocupação. A preocupação não é qual é a quantidade, qual é a multidão que está do meu lado. A questão é, Deus, a verdade de Deus é que está operando em mim. É isso que importa. Já vimos na história de José, os patriarcas movidos de inveja, venderam José para o Egito, e ele ficou sozinho lá no Egito. Parecia o fim, mas a Bíblia diz, mas Deus era com ele. Está vendo? Quando você está sozinho, mas Deus está contigo, não é o fim. Nunca é o fim, é o propósito de Deus. É um propósito invencível, não importava o que os seus irmãos lhe deram as costas, lhe venderam, não importava que todos os abandonavam, importava só uma coisa, Deus era com ele, Deus era com Lutero, Deus era com Atanásio. A questão é essa, sempre é essa é a nossa única preocupação, essa é a única preocupação espiritual. Será que nós nós não temos sido morosos demais para aprender a lição? Será que a Bíblia precisa ser mais clara? Será que a história precisa ser mais clara? Será que Deus não nos mostra isso o tempo todo? Moisés tropeçou nesse ponto exatamente, quando Deus chamou ele e disse, olha, um pastor de ovelhas, 40 anos pastoreando ovelhas, eu vou libertar Israel através de você, através de um homem. Como é possível? Eles são escravos de Faraó, ele é o homem mais poderoso do mundo, ele tem um exército, como é possível um homem lá enfrentar Faraó? E ele disse, eu quero que você volte lá, e eu vou tirar
o plano de Deus parece loucura. Deus gosta de diminutos começos que culturalmente parecem ridículos. Ele diz, eu tive que fugir para salvar minha vida, como eu poderia falar a Faraó? Eu não tenho um discurso, não tenho eloquência, eu não posso falar nem com o Faraó e nem com o povo, eu não vou conquistar o coração de ninguém. A resposta de Deus foi, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Moisés, você não entende que a questão não é que você é um homem só, a questão é que eu sou, te enviou. É isso que faz a diferença. Não é a quantidade de pessoas, não é se você tem um exército. Eu sou, o que importa? Eu sou, é isso que importa. Não é o fato que Moisés era um homem sozinho, um homem que não tinha eloquência. O que Deus está dizendo é o seguinte, um com Deus no mundo realmente é a maioria. A vitória de Deus sempre foi manifestada no mundo dessa forma. Quando Moisés enfrentou o Mar Vermelho, é o mesmo princípio. As hostes de Faraó, seu exército, seu poder estavam lá. O que podia fazer Moisés com uma vara na mão? Em Êxodo 14, 15 diz assim, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Novamente parece maluquice. O princípio é o mesmo quando Moisés mandou espias para olhar Jericó. Eles falaram o quê? Nós nos sentimos como gafanhotos. Aquela cidade é poderosa, eles têm gigantes, eles têm um exército, eles têm muralhas, nós nos sentimos um nada diante de nós, somos nada, eles vão nos esmagar. Deus disse, não, é isso mesmo, é vocês contra esse poder mesmo, e comigo, esse é o plano, esse é o plano. Todavia, esse medo, essa preocupação, é o pensamento humano terreno, queridos. Esse tipo de preocupação é cultural, nunca é bíblica. O que se deve compreender é que se você é o povo de Deus, Deus opera sempre através da pequenez. E há tantos exemplos, você se lembra, por exemplo, de Gideão. Ele ia combater um grande exército, mas até que ele conseguiu juntar uma quantidade razoável de gente. 32 mil pessoas. 32 mil pessoas te dá uma certa... Não é lá do outro lado, tem mais, mas você se sente assim, já viu 32 mil pessoas juntas? E Deus diz assim, tem gente demais aí, muita gente, 32 mil, muita gente, vamos diminuir? Vamos diminuir, vamos tirando gente? E quando chegou a 300, Deus disse, chegou, 300, é o que eu preciso, é o que eu quero, só 300 contra aquela multidão, só 300 contra aquele exército gigantesco. Em Juízes 7, 2, Deus diz assim, tem muita gente contigo para me te dar a vitória, gente demais. Deus quis então que ele peneirasse. No entanto, você vê, Deus humilhou os seus inimigos. É assim que Deus vence. A fraqueza de Deus, diz Paulo, é mais forte que o poder do homem. Eu vou vencer o diabo, o poder que vocês acham que o diabo tem grande demais, e o poder de todos os homens, eu vou vencer numa cruz, vou vencer nu, vou vencer apanhando, vou vencer sendo cuspido, e vou despojar os principados e as potestades na cruz, vou fazer assim. Os 300 venceram o seu inimigo e de fato ridicularizar os inimigos, porque ser vencido por 300 pessoas. No entanto, esse princípio talvez encontre a sua mais grandiosa expressão na boca de Jonatas, filho de Saul. Certa vez Jonatas se viu cercado contra um exército inteiro e só estava ele e o seu escudeiro, o garoto que carregava as armas. E Jonatas, quando não vê, olha, não tem como a gente sair daqui, a gente vai ter que enfrentar aquele exército lá. Um homem contra um exército. É óbvio que o garoto falou assim, isso é loucura total, isso não tem nada, como é que nós vamos enfrentar um exército inteiro? A resposta de Jonatas é assim em 1 Samuel 14,6, porque para com o Senhor nosso Deus, não há nenhum impedimento dele nos livrar com muitos ou com poucos. Se é Deus que ia nos dar a vitória se a gente tivesse um exército, Deus pode dar a vitória só comigo, lutando. Para Deus é a mesma coisa. Para a gente é que Deus precisava de um exército, carros, cavalos, cavaleiros, mas para Deus, Ele pode tanto dar a vitória com um exército, como pode dar a vitória por um homem só. Então vamos lá. E eles foram, e de fato eles venceram. Jonatas sozinho enfrentou
E venceram, ou seja, Deus expõe a vergonha aos seus inimigos, vencendo eles dessa forma. Este é o princípio, vai longe, nós podíamos ficar olhando exemplos sem fim. A única vez que a Bíblia diz que houve uma grande derrota vergonhosa na vida de Davi, foi quando ele fez o oposto. Ele resolveu contar o seu exército, para se gloriar em números. Davi, que no Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Um dia, o mesmo Davi que diz, um se gloria em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Um dia ele resolveu contar seus cavalos, seus carros. Então Deus disse, olha, eu vou dizimar o seu exército, para você ver que esse exército não te dá a vitória, nunca te deu. Você era um pastor de ovelhas, e nunca foi um grupo de pessoas que fez você ser quem você era. Então Deus mandou um castigo de maneira mais terrível possível, porque o povo foi contado. Portanto, essa é a mensagem que chega a nós, da boca do primeiro mártir. 75 almas, ou então, mais radicalmente ainda, um pequeno bebê numa manjedoura comum, no meio dos animais, em Belém. Essa é a história da igreja, nessa esfera espiritual. O que importa é como Deus está levando a sua verdade, o seu propósito a ser cumprido. Sabe, só uma coisa importa, é o nosso comprometimento com a verdade de Deus. É o nosso comprometimento e amor, como Lutero disse, eu não posso fazer outra coisa, não é nem questão de escolha, essa é a verdade de Deus. Ao encerrar, eu faço então essa pergunta: esse Deus que começa sempre com pequenos começos, ou com um pequeno bebê, por que Ele faz isso? Ele faz isso para nos humilhar, para mostrar que a vitória sempre é de Deus. É por isso que na eternidade toda a glória será dada a Ele. Os homens não participaram, nem conquistaram as batalhas de Deus. Nós tivéssemos sucesso pela nossa grandiosidade, capacidade, número, e mesmo quando nós não temos, porque quase sempre quando a igreja comemora essas coisas, ela está comemorando a assimilação que a cultura fez a ela, ou seja, ela está comemorando a sua derrota. Deus está dizendo, não, toda a glória é minha, porque eu realmente fiz tudo. Ele age assim para manifestar a sua glória, o seu poder. Então Deus começa com o seu filho no mundo como um bebê, e termina a história do seu filho no mundo nu, numa cruz, cuspido, chicoteado, sendo assassinado. E você clama, absurdo! Mas não, queridos, esse é o método de Deus. É isso que esse homem que está pregando, que vai acabar de pregar e ser apedrejado, está dizendo: vocês não podem calar a igreja jogando pedras nela. Vocês podem matar os pescadores, Pedro e João, ou o diácono Estevão, mas vocês não entendem. Vocês não entendem o método com que Deus trabalha no mundo. A igreja é invencível. Então, quando na eternidade for lida a história da igreja, toda a glória será dada a Deus. Vocês não verão nada em nós, senão o nosso fracasso, as nossas incapacidades. E nós vivemos uma época que Deus nos reduziu mesmo, como Ele fez em várias épocas. Ele fez no passado e faz no presente. E Ele quer, a cada tempo e no nosso, é que a gente se coloque de joelhos e confesse a nossa impotência. Nós não vamos conquistar o mundo pela nossa capacidade, pelo nosso número, pelas nossas estratégias. Então, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Vocês lembram a promessa? Sara, tua mulher, te dará um filho. Era o filho da promessa. Todo o plano de Deus estava concentrado ali. Mas Ele disse: conte as estrelas do céu, e assim será a tua descendência, para todo sempre. Quando Abraão contou as estrelas, ele estava contando você. Contando você. Tudo isso dependia só de uma criança. Lá, naquele dia.
nós realmente estamos parte de um pequeno número de pessoas no mundo hoje, dos 7 bilhões, que têm interesse pela verdade de Deus, que amam a Deus. Mas essa é a história do mundo. Somos reduzidos a um pequeno número, somos nulidades insignificantes, um pequeno remanescente no mundo moderno. E muitos, quando pensam nisso, ficam preocupados, a esperança deles cai, eles não estão morrendo apedrejados como Estevão, dizendo: olha, lembra daquelas 75 almas? Lembra como Deus começou só com o nosso pai Abraão, quando o mundo inteiro tinha... Sabe? Você está deprimido? Você acha que a igreja está chegando ao fim? Você acha que a verdade de Deus está sumindo? Acha que a causa de Deus está perdida? A resposta de Deus, de maneira modesta, não é que Deus sempre começa assim, de maneira modesta, como uma pedra cortada à mão que rola na montanha e derruba todas as nações, como um bebê na manjedoura. Mas o fim, assim, depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte de águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 9 a 17. O pequeno insignificante começo, o pequeno insignificante remanescente, esse é o fim da história. É assim, uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Jesus reinará para todo sempre, por toda a eternidade, de sol a sol, de mar a mar. Então, queridos, a única preocupação espiritual, a preocupação das pessoas: o que vai ser da igreja? É uma preocupação cultural. Nós não somos importantes, nós não somos o Egito, nós não somos a Babilônia, que tragédia! A tua única preocupação devia ser: eu faço parte desse pequeno grupo. Eu estou entre as 75 almas. Essa é a preocupação espiritual. Eu sou um com Lutero. Eu faço parte daquele pequeno grupo de puritanos. Eu estou junto com Atanásio. Eu estou junto com aqueles 12 em Jerusalém. Eu faço parte daquele grupinho diminuto que Deus está usando, que Deus está levando a sua história para manifestar a sua multiforme sabedoria na eternidade. Essa é a preocupação. A preocupação não é se nós somos uma grande multidão no mundo. A preocupação espiritual é: eu faço parte desse pequeno grupo. Eu faço parte desses pequenos começos. A grande questão em Jerusalém não era se você fazia parte do maior grupo que se reunia naqueles dias lá. A preocupação é se você fazia parte dos 12 ou daquele pequeno grupo de pessoas que Deus tinha levantado para levar a sua história ao mundo. Essa é a única preocupação espiritual. Não se preocupe com o tamanho. A pergunta que você deve responder é: você pertence a esse grupo? Você pertence a esses que foram chamados? Deus escolhe e separa. Você pertence, são poucos, são desprezados, o mundo ri deles, como Hebreus 11 diz, o mundo não era digno deles, eles viveram em cavernas, foram ridicularizados, foram mortos, o seu Deus morreu numa cruz. Você faz parte, você é corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo no mundo. Essa é a preocupação espiritual da igreja. Todas as outras preocupações são preocupações culturais. A preocupação é: eu estou fazendo sucesso, nós somos um sucesso, o mundo vai nos ver como grandes. Essas não são as preocupações que enchem os nossos corações.
A questão toda é: você é um dos que compõe o povo de Deus. Essa é a única preocupação. Nós somos uma igreja comprometida com a verdade de Deus, que ama a verdade de Deus e que vai pregar a verdade mesmo no último minuto, se nós estivermos sozinhos como Estevão, a minutos de sermos apedrejados, falar para eles: essa é a verdade de Deus, essa é a verdade de Deus. Essa é a única coisa, essa é a única preocupação que devia estar no coração de todos aqueles que se dizem igreja de Deus. Você vê esse pequeno versículo que pode parecer, ele contém essa coisa fundamental, Atos 7,14, e José mandou chamar seu pai e a toda a sua parentela, tudo, que se constituía apenas de 75 almas. 1 Coríntios 1,25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, que nós, ao meditarmos sobre o Espírito Santo nesta manhã juntos, Senhor Pai, possamos entender como o Teu Espírito invencível está operando através de um povo que, por causa da operação dele, dos méritos de Cristo e do Teu plano eterno, são invencíveis no mundo, e que Tu dá todas as vantagens ao inimigo, como, Senhor Pai, parecia estar acontecendo na cruz, mas lá na cruz Tu expôs, Senhor Pai, o principado e potestades ao vitupério e triunfou sobre eles. Que nós possamos viver na vitória do Teu Filho amado, em paz, e nossa preocupação tão somente seja, Senhor Pai, nós estamos vivendo, Senhor Pai, para pregar a Tua verdade. Nós somos, Senhor Pai, esse povo, Senhor Deus, que Tu chamou para mostrar a Sua glória no mundo. Que nós possamos então, Senhor Pai, nos concentrar na verdade, em pregar a verdade, em experimentar o Seu poder em nossas vidas e ter um deleite final na tudo que Cristo é para nós e tudo que Tu és para nós em Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus, unido a Ele não morrerei, comprado por Seu sangue. Está em Cristo Deus meu Salvador, unido a Ele não morrerei, comprado por Seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador, em Jesus Cristo, Jesus Cristo, meu Senhor.